Gênesis capítulo 18. Isaque, o filho da promessa. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais do Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Vejamos só, o Senhor apareceu muitas vezes e de modo visível a Abraão e também a outros. Nós temos o nome de teofania, contudo não em sua plena glória. João capítulo 1, versículo 18. Sempre que Abraão tinha uma experiência espiritual memorável com Deus, ele marcava a ocasião e o local, erguendo um altar em homenagem ao Senhor. Abraão compreendia que Canaã era um lugar muito especial para os planos de Deus em relação ao seu povo. Êxodo 20, 24. Continuando, versículo 2. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa-a e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo, e o deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: Onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: Está na tenda. Então ele lhe prometeu: Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: Agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual. Como ainda teremos prazer sexual? Versículo 13. Entretanto, o Senhor questionou Abraão: Por que se ri Sara? Conjeturando: Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. A intercessão de Abraão. Versículo 16. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa,
e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Vejamos, Deus considerou Abraão mais que seu servo. Deus o chamou de amigo, segundo Crônicas 27, Tiago 2, 23. Jesus, o Messias, também elevou seus discípulos à categoria de amigos. João 15, 14, 15. Como amigo de Deus, Abraão fez parte do conselho celeste que se reuniu à porta de sua tenda, onde o Senhor revelou os planos que tinha para ele e para os ímpios da região: redenção e juízo. Ainda, enquanto amigo de Deus, pôde falar no tribunal de Deus, interceder pelo justo de Sodoma e Gomorra, ser reconhecido como profeta de Deus. Em Abraão fica exemplificado o privilégio do povo da aliança de Deus durante toda a história da humanidade. Receber a revelação dos propósitos do Senhor e ter as suas súplicas ouvidas e respondidas pelo Pai. Continuando, versículo 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se, de fato, o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Veja que ficou claro aqui, que Deus disse aqui, Yahvé dizendo, descerei até lá. Então Deus, e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor. Aqui eu quero deixar claro que não adianta a gente orar em pecado, porque desta mesma forma o Senhor observa se o que sai da nossa boca está alinhado com o nosso comportamento. Nós precisamos, o que nós falamos realmente estar alinhado ao nosso comportamento de obediência ao Senhor. Porque não adianta clamar a Deus e ter uma vida torta, estar em pecado, porque Deus não ouve. Então nós devemos romper com o nosso pecado e nós professarmos a nossa fé, falarmos do Senhor, o que nós estamos falando, o que nós estamos aprendendo, a gente colocar em prática em nossa vida, alinhando o que nós falamos ao nosso comportamento, que esteja em obediência à vontade de Deus. Versículo 22. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirá e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Versículo 27. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos, ao que ele lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40.
propôs Abraão que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontre 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Versículo 31. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: aqui é Yahvé falando: por amor aos 20 justos não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão retornou para seu lugar.